falar sobre a festa do líder, essa segunda liderança de festa do Lucas, né, Voz do Além? Que foi uma festa aí que foi intitulada Churrasco na Laje. E foi bem legal, cara. Eu gostei. Eu confesso que foi uma das festas que eu mais queria estar, porque um churrasquinho assim... Eu não sou da carne, mas eu sou do pão de alho. É verdade. Força, que delícia. Delícia. Então a festa foi bem assim, nesse clima de... Parece amigos recebendo outros amigos em casa, informal, sabe? né? A resenha, exatamente. Teve aí também participação do pessoal do Jongo da Serrinha. Teve também Matheus na churrasqueira. Assumindo. Agora, quem mais sofreu nessa festa foi o Dami, que ficou sentado ali do lado. Por que esse Dami tava aí? Eu não sei, mas eu fiquei a noite... Alguém sabe? Eu acho que deve ter sido alguma coisa assim. Como tinha faca, churrasco, não sei o quê. Será que não é pra auxiliar se acabasse? Sei lá. Será que, tipo assim, ele fica do lado com um extintor de incêndio? É. Se acontecer alguma coisa, ele já entra. Será? Ali? Tipo um bombeiro? Eu só sei que eu só me compadeci a ele porque ele ficava vendo tudo, não podia comer Aguado, nada. né? Que tristeza. Tristeza. Ó, uma festa sem treta, mas uma festa sem fofoca o BBB nunca tem. Não. Então vamos ter fofoca pra poder falar sobre essa festa, que foi uma festa que já começou com uma polêmica. Porque a gente viu que eles estão aí há alguns dias já, perto de estarem no vacilômetro aí, no vacilômetro máximo, Sim. que leva todo mundo da casa pro Tá Com Nada. O Tá Com Nada que é aquele momento em que perdem privilégios, até o líder perde o quarto. Perde tudo, né, meu Todo amor? mundo vai pra um lugar que ainda tem mais restrição do que a xepa de comida. Sim. E aconteceu nessa noite. A Fernanda entrou com uma taça aí pra dentro de casa, ela foi guardar acho que uma calcinha lá no quarto. E aí quando ela entra e vai guardar a roupa, ela entra com a taça. Você não pode entrar com bebida nem comida da festa em casa. Não pode. E aí já tem o aviso, teve uma sirene que foi acionada. Todo mundo não tá com nada. Aí eu tenho que falar, cara, minha indignação, porque não é de hoje que eu tô falando com o Boninho. Boninho, ativa logo esse Tá Com Nada, ativa logo esse Tá Com Nada porque eu quero ver o caos. O quê? Só que ele só me faz isso ontem. Então, Amanhã já vai estar tudo normal de mas novo. aí tá muita gente comentando lá dentro. Será que vai durar uma semana? Será que vão ser só 18 horas? Será que Boninho deixa um tempinho, Boninho. Deixa alguns dias aí, pelo menos, né? Porque o que acontece? A casa entrou em manutenção interna, né? Eles fecharam a casa. Quando o pessoal abriu, foi conferir, já não tinha comida. Eles confiscaram a comida toda, porque eles vão distribuir a comida depois, que vai ser a comida do Tá Com Nada. Aí todo mundo ficou, e nossa, eles até falaram assim, não sobrou nem a delícia, nem a margarina que a patrocinadora ficou. A geladeira tá parecendo a geladeira aqui de casa no final do mês. É verdade. A água e aquela rodela de limão seco. Sim. Sabe? E aquele sachê de ketchup e maionese. E o Super Bonder. E o Super Bonder que não pode faltar. Isso. A Yasmin foi atrás do cigarro dela, também não encontrou o cigarro na dispensa. Perdeu tudo. O pessoal até ficou comentando no Twitter pra Boninho deixa ela sem cigarro, não sei o quê. Ficaram aí, o pessoal quer ver o caos. Sim, Boninho foi sabe. cruel. E aí, o que aconteceu? Na hora que deu a sirene, a Alane começou a comemorar. Depois outras pessoas também comemoraram, dançaram aí ao som da sirene, porque era uma coisa que eles já estavam esperando. Gente, vai pra brincadeira mesmo, né? Rir da situação. Só que a questão toda é que a Alane foi uma das pessoas que mais contribuiu. Claro que é uma contribuição coletiva, o Tá Com Nada aí, ele chega com a soma de todas as punições que todos os brothers levaram. Só que a Alane e a Beatriz eram uma das pessoas que mais tinham punição, até que a Yasmin, naquela confusão das estalecas, chega ao segundo lugar. Então, assim, Alane, Yasmin e Bia, de alguma forma, foram as pessoas que estavam ali naquele top 3. E isso é comentado dentro da casa. Foi ali, inclusive, o Lucas e a Pitel falaram sobre isso. O Lucas fala assim, você viu a forma que a Alane comemorou o Tá Com Nada? Jogando bolinha pra cima, porque ela pega a bolinha da piscina de bolinha e joga pra cima. Aí a Pitel fala, cresceu, cresceu. Aí o Lucas diz, fiquei assim. Falei, gente, o que ela tá comemorando? Aí a Pitel fala, ela era a primeira da fila, sabe? É aquilo, transformar tudo maior do que deveria ser. Ela sempre faz isso porque eles vão falar. Então tem esse lugar aí que a casa comenta muito, da Alane sempre transformar as coisas maiores do que elas são. Sim. E de alguma forma comemorar uma coisa que ela tem uma parcela de responsabilidade muito grande aí. Então o pessoal comenta, porque, né? Assim, de algum modo ela faz tipo uma cortina de fumaça pras atitudes dela, né? De alguma forma sim, né?
né? E aí o que acontece é que o pessoal tá apostando em briga. A Lady, a Giovanna e a Yasmin, inclusive, comentam sobre isso. A Yasmin fala o seguinte: a Alane não vai falar nada, ela levou a metade, falando que essas brigas não podem vir dela. E aí a Giovanna diz, mas ela acha que ela não é responsável por isso. A Yasmin fala, problema dela. Aí a Giovanna, ainda mais que a última pessoa que tomou foi a Fernanda. Ela vai querer crescer pra cima da Fernanda. Vai querer colocar a culpa nela. Hoje ela tomou 2. Então, assim, o pessoal tá apostando em brigas, até porque quando tem restrição de comida, e a gente sabe que isso acaba estressando as pessoas, né? Tanto por conta de ter menos comida, de você sentir menos energia durante o dia, isso estressar, e também pelo fato de a Fernanda ter sido a última pessoa a levar todo mundo pro taconada, mas ao mesmo tempo a Alane ser essa pessoa que mais contribuiu. A Fernanda só foi a gota d'água, gente. Podia ser qualquer pessoa. Mas aí isso deve dar uma confusão. Sempre dá, né? Qualquer coisinha, verdade. Falando em Alane, a Alane teve uma conversa com o Bin aí durante a festa. Ela e o Bin que se estranharam durante um tempo por ela ter votado no Bin, mas depois fizeram as pazes, né? Mais ou menos. E aí a Alane comenta com o Bin o seguinte: eu aprendi a ser muito observador agora. Quando uma pessoa sai do paredão, automaticamente grupos se formam. Quando eu te olho, tu não está sozinho. Porque o Bin insiste em falar que ele joga sozinho, né? E a Alane mostra pra ele que ela não tem essa visão. Ela fala, eu não sei se você tá falando de jogo ou sendo só amigo. É a minha visão. E aí o Bin fala que ele não tá de acordo a jogar com sujeira, a fazer coisas erradas, segundo ele e tudo mais. E aí ele fala, você acredita em mim agora? Depois que eles têm uma conversa ali. E a Alane fala, tu fica por aí fazendo amizades pra se salvar. Agora tu é melhor amigo da Fernanda. E o Bin fala, eu tive problema com a Fernanda, mas teve muitas situações que ela me ajudou aqui dentro, como numa crise de ansiedade e em outros problemas meus pessoais. O Bin, que já tem um tempo, né, que ele fala que ele tem uma dívida aí com a Fernanda, né? Sim. Mas é uma dívida que parece que ele nunca vai conseguir pagar. Exatamente. Porque toda hora ele fica pedindo desculpa, fica reforçando. Exatamente. Fernanda, inclusive, o Bin que depois foi comentar com o Lucas a conversa que ele teve com a Alane. E ao mesmo tempo que ele tava conversando com a Alane, a própria Fernanda comentando com a Pitel. Falando que ela acha esses movimentos do Bin um pouco estranhos e tudo mais. O que acaba acontecendo é que depois a Fernanda e o Bin têm umas brincadeiras de tipo, ai, você vira casaca. Essas brincadeiras com fundo de verdade durante a festa, mas à noite, mais na madrugada e no quarto gnomo, os dois têm uma conversa. E a Fernanda comenta com o Bin sobre o carinho que ele também tem com a Alane. E aí ela fala assim, e aí você se importa um pouco mais do que você deveria. Não tô falando por mim, pelo jogo mesmo. Parece que você se importa um pouco mais do que deveria com o que ela pensa. Vai achar com o que você tá fazendo. A Fernanda meio que fala pro Bin aí que é como se ele quisesse dar satisfação do jogo dele pras pessoas e que isso pode atrapalhar o próprio jogo. Sim, né? Porque ele é meio contraditório nisso, né? Ao mesmo tempo que ele diz que ele joga sozinho e que ele bate no peito meio que se orgulhando disso, você vê que ele gosta de dar satisfação pros outros, né? Inclusive, nessa conversa aí no quarto gnomo, eles falam sobre outras coisas. O Bin comenta sobre o Davi e os cuidados que ele tem com a casa, sobre o Tadeu ter comentado sobre o banquete que o Davi faz nas mesas e o quanto isso pode estar sendo bem visto aqui fora. Aí a Fernanda fala, não, se por um acaso fosse isso, então eles colocavam uma diarista aqui, isso não é uma questão de contar lá fora, não. Aí o Bin ainda fala sobre o jogo da Lady também, que é um jogo que ele acha que uma hora vai se voltar contra ela. Ele também comenta sobre o ranço que a Pitel tem dele, e aí a Fernanda aproveita o momento pra perguntar pro Bin sobre a questão que ela vem comentando há alguns dias, que ela tem uma dúvida sobre ele ter falado mal dela durante o tempo que eles ficaram afastados. Pra Fernanda, isso é muito importante porque ela sente que o Bin escondeu alguma coisa dela. Então ela pensa que talvez ele tenha falado algo para além do jogo. Muito pesado, algo pesado na vida, sobre a vida pessoal dela. E aí ela pergunta ao Bin sobre isso e o Bin fala, não, eu não tô omitindo nada pra você, eu não tô fugindo de te contar. É porque realmente pra mim, se em algum momento eu falei, por exemplo, com o Lucas sobre você ter me manipulado dentro do jogo, isso pra mim já é falar mal de você.
Mas se eu lembrar de mais alguma coisa, eu vou te dizer. Então, Fernanda que tem aí essa dúvida, mas o Bin deixa claro pra ela que não é nada demais. Sim. E que pra ele falar mal, só de falar mal do jogo dela, já é falar mal dela. Mas eu sinto que ela ainda fica com a pulga atrás da orelha. Fica. Ela não fica satisfeita. É. A gente tava comentando muito, e vocês também, e a internet toda, sobre como seria essa festa em relação a Pitel e Lucas. Sim. Eles que vêm se aproximando, né? E aí a gente viu que a última festa foi uma festa que foi quando realmente começou essa paquera mais explícita. Sim. E eles cantam, tem umas trocas ali de olhares, de música, ele cantando música pra ela e tudo mais. Mas é mais do que já tá acontecendo, né? Disso, O que todo mundo comentou muito na internet foi aí sobre Matheus e Isabelle. A internet, olha, gente, eu vou contar vocês, hein? Vocês me incluindo nessa, vocês ficam shippando cada coisa também. Não, mas... Às vezes a pessoa só tem uma amizade e fica no Sim, chip. Mas, olha, agora tem que falar. Eu escondi isso o tempo todo. Escondeu? Eu escondi isso o tempo todo. O que você escondeu? Mas eu sempre tive uma desconfiança. Desculpe falar. Eu sempre tive uma desconfiança de Matheus e Isabelle. Ah, é? Sempre tive, cara. Primeiro porque é uma coisa que a gente já disse aqui nos vídeos anteriores, que eles têm uma rusguinha que é uma rusga que nunca foi explicada, porque não teve uma situação, sabe? É quase que uma falta de comunicação, né? É quase um obstáculo entre o emissor e o mensageiro e o emissor e receptor ali. Isso. E todo mundo conhece na vida alguém um casal que começou dessa forma, que era um espizinhando o outro sem um motivo. Ele simplesmente não vou com a tua cara. Lá tá você ela não junto vai com a minha internet, cara amor. também. Eu não sou influenciável não, pelo amor de Deus. Eu simplesmente só desconfio isso desde o início. Eu só não falava nada em respeito a Denisiane. Mas agora que ela não tá aí no jogo... Mas eles terminaram antes dela sair também, né? Sim, de alguma forma. Sim. Mas aí o pessoal já colocou até chip, chama Mabelle. Matheus e Isabelle. Gente, parece Annabelle. Parece Annabelle. O pessoal já colocou até chip. Vamos falar sobre isso, porque isso aqui rende. A partir de agora também aí tem o Davi entrando numa conversa com a Isabelle. Mais uma vez, aquelas conversas sobre jogo que a Isabelle não curte tanto. Mas dessa vez ela dá até bastante ouvido pra ele. Sim. Dá conselhos e tudo mais. Vamos falar sobre isso. Mas antes eu queria só ler as mensagens que vocês mandaram pra gente. Lá. Aliás, se você quiser mandar a sua mensagem, também fazer a sua contribuição aí, é só você ir ali no primeiro comentário fixado, tem um link. Ou então apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code. A gente vai amar receber, né, Voz do Além? E amar também ver você apoiando o nosso trabalho. Sim. Vamos agradecer ao Vini. Vini falou o seguinte: meninos, amo vocês. Acho que esse vizinho da obra tá igual o elenco, só esperando o ao vivo. Porque ontem tinha uma bateção aqui, né? Aí ele fala, queria ver o Voz... apresentando, hein? Então tá falando assim, queria ver você apresentando o Big Brother? Eu acho que é o Big Brother. Nossa, eu acho que eu ia me dar muito bem, cara. Você acha? Eu ia me dar muito bem. Já ia abrir a câmera esculachando. Já manda o seu currículo pra lá, porque o Tadeu vai ficar mais 3 anos. Aí eu não tenho tempo, né, meu amor? Por quê? Não tenho tempo de esperar. A vida urge, né? Entendi. E essa boca aí é grande. Então é isso. Não tem como ficar esperando. Obrigado, Vini. Um beijo. Um beijo, Vini. Ó, Josemar falou, eu gostaria de ver a foto do seu amigo que fica comentando junto com você. Ele deve ser lindo. A voz é linda demais. Josemar, é lindo mesmo, tá? É meu namorado. Eita. Ele é muito bonito. Não tô com ciúme, não. Vai parecer que eu tô com ciúme. Pode chamar ele de lindo porque ele é lindo. Mas por enquanto, ele só tem as mãos materializadas. Só as mãos materializadas. Aliás, e um pouquinho do braço, né? A gente tá na internet há uns 4 anos e meio. A gente tem um outro canal, quase inclusive. 5 anos, tá? Quase 5 anos. E Voz do Além ainda não apareceu. Não apareceu. É uma grande... É tipo Lombardi. Isso! Entendeu? É tipo Sombra. É Voz do Além, é meu louro José aqui. Ele tava amado, né, amor? Muito obrigado, Josemar. Obrigado. O Marquinhos Frois veio de novo pra poder falar que ele comeu o ovo de pistache. Foi o melhor ovo que ele já comeu esses anos na vida. E bota anos nisso. Menino vale é bom, cada né? centavo. Menino é bom. E ele lembrou ainda que o mousse de maracujá fica amarelo, como Voz do Além falou. E ele é cozinheiro e ele sabe disso. Porque eu falei isso num vídeo lá do canal, no outro canal. E por que o Marquinhos tá falando sobre o ovo de pistache? Pra você que não sabe, a gente tem um outro canal aqui no YouTube que a gente tá há mais tempo, que eu até comentei agora que a gente tá há 4 anos e meio na internet, que é um canal que se chama Vale a Pena. Se você não conhece, depois você dá uma olhada pra você vir também.
acompanhar a gente por lá, vai ser um prazer receber. Lá a Olha, gente quanta fala coisa sobre boa. comidas e a gente tá fazendo review sobre ovos de Páscoa. Então tem ovos recheados, tem ovos, vão vir ovos Gente, o artesanais. negócio tá uma delícia. Então a gente vai amar receber vocês. Não deixem de olhar, chama Vale a Pena. Esse canal aqui é o Vale a Pena 2.0 e lá você encontra o Vale a Pena pra poder ver se as comidas valem a pena ou não. Um beijo, Marquinhos. Beijo. E a Bianca disse: conheci vocês, Bianca Rodrigues. Conheci vocês no começo do BBB e fiquei porque amei a energia de vocês. Ah, que obrigado. delícia, Bianca. Obrigado por ter A gente escolhido fica ficar. muito feliz, né, amor? De Muito pessoas feliz. novas chegando, conhecendo o nosso trabalho. Muito. Também, de alguma forma, compartilhando aí das nossas risadas, da nossa visão de jogo ou não. E ajudando mas a sempre somar, com muito né? respeito. A somar essa rede bonita na internet. Exatamente. Obrigado. Obrigado pelas mensagens de vocês. Vamos voltar aí pro chip do Mabelle? Vamos. Que é o seguinte, Ai, gente. não usa isso não. Ah, vou usar a Ai, internet. pelo Tá amor de usando qual Deus. que seria o chip? Ai. Isateus Isateus? ou Mabelle? Não. Ai, tudo ruim. É- Tudo ruim. O que acontece? Isagrete. Hã? Isagrete. Não, parece vinagrete, é né? a Não. Leísa. A Leís... Não, tá muito ruim. Deixa a Mabelle, Tá muito- deixa a Mabelle. Tá. Eles dançaram aí, como eu falei, a internet tá muito shippando os dois. E aí, esse chip começou naquela madrugada quando o Davi volta do paredão, mas a Alane. Ah. Porque tem essa parte aí que tá todo mundo no quarto magia, a Isabelle tá do lado de cá em pé. E aí o Davi, ele começa a brincar, ele faz assim, ó. Manda beijo pra ela e depois olha pro Matheus. Tipo assim, como se ele fizesse assim, ó. Tipo assim, beija ele. E a partir daí que a internet já começou a shippar os dois. E Então, sabe- e sabe ontem que com a que dança tem? foi só o bolo da cereja. Sabe o que me ajuda a reforçar muito essa fic? De que Ah. os dois eles têm uma tensãozinha entre eles? Ah. É porque eles são muito parecidos. Eles né? são parecidos, Eles né? são muito parecidos. De pensar no coletivo, de serem empáticos, Sim, de de ter esse serem na lugar. deles. De ser desse lugar mais de analisar todo mundo e dar de alguma forma observar a verdade de cada Sim, um, né? de serem muito ligados à cultura que eles vêm e de reforçarem isso, terem muito orgulho. É verdade. Você muito tá parecido. shippando. E você shippou Denisiane e Matheus. A Denisiane tá Eu não aqui. shippei, não, Denisiane amor. tá assistindo aqui e tá falando. Voz do além. Não, eu só tava narrando os fatos. Eu não tava shippando ninguém, não, pelo amor de Deus. Vamos agora falar sobre a conversa que o Davi teve aí com a Isabelle. O Davi começou a comentar com a Isabelle sobre o Matheus. Ah. E aí muita gente começou a falar na internet sobre as possibilidades dessa conversa. Algumas Sim. pessoas levantaram ciúmes aí dessa aproximação de alguma forma do Matheus e da Isabelle que tem Aham. acontecido nos últimos dias. E outras pessoas falando sobre esse afobamento do Davi de já pensar lá no top 5, Sim. enquanto ainda estão acontecendo coisas Falta agora. mais de um mês ainda. O Davi falou o seguinte, porque assim, quando eu chegar no top 5, se tiver nós 5 aqui dentro, falando sobre o grupo Fada mais Isabelle, eu sei que ele vai priorizar as meninas, não a gente, eu e você. Aí a Isabelle fala, isso é natural. Aí ele fala, isso é natural, mas eu não posso priorizar uma pessoa que não me prioriza, me dedicar para uma pessoa que não se dedica para mim. Se eu vejo que ele vai proteger pessoas e não sou eu, por que eu estou protegendo ele? Aí a Isabelle fala, ele é amigo delas há muito mais tempo, Davi. Aí ele fala, eu sabia do pódio dele quando a Denisiane estava na casa. Era a Anne e a Bia. Quando a Anne saiu, ele botou a Alane. Tudo bem, são as pessoas mais próximas dele. Mas assim, eu acho que a pessoa tem que ter consciência que quando a gente prioriza alguém, a pessoa tem que nos priorizar também. Não é que é troca, mas aqui é um jogo. Não. E aí ele continua falando. E aí a Isabelle fala pra ele, mas vamos ser muito sinceros. Muito sinceros. Temos que ser sinceros com a gente mesmo. Você e ele estão se aproximando agora. A Alane e a Beatriz, ele já conhece há mais tempo, então é natural. Isso não desmerece a amizade dele por você. Ele gosta muito de você. Vocês têm atrito, divergem de opinião, mas não diminui a amizade de vocês. É uma coisa natural. É uma coisa que já tá acontecendo com elas há mais tempo. Em algum momento ela priorizou ele, a Alane no caso, e ele se sente na responsabilidade de proteger ela também. Aí o Davi ainda continua falando e tudo mais. E ela fala, Davi, seria estranho se ele priorizasse você antes delas. E faz Eu muito também acho que sentido, faz né? muito sentido. Porque Ele imagina. ele fala, não é priorizar. O que ele fala ali? Não é priorizar o É, negócio. ele- Mas é, né? É claro. Ele quer que o Matheus trate ele, coloque ele no mesmo lugar que ele coloca o Matheus na vida. E aí o Davi ainda comenta que o pessoal do grupo Fada estavam afastados dele, achando que ele ia sair no paredão. Isso é uma coisa que realmente aconteceu. Ficou óbvio. Até a
própria Isabelle tava um pouco mais contida Sim. depois daquela confusão que teve no Sincerão, porque todo mundo achava que a confusão mais o combo de expulsão da Vanessa poderia ir acarretar na eliminação do Davi, né? Sim. E a Isabelle fala ela fala pra ele, mas fica tranquilo, porque eu acho que os três realmente gostam de você. E aí o Davi, ele começa a lembrar pra Isabelle coisas que aconteceram na relação dos dois e que ele é muito grato. Ele fala o quanto ele é grato pela Isabelle ter ficado do lado dele em momentos em que a casa toda se virou contra ele. E aí o Davi até chora, ele se emociona nessa hora aí. Ele fala que ele observa muito a Isabelle, ele tem ciúme dela, ele gosta dela, ele admira e fala o seguinte: o homem que tiver com você, que tiver você, tem a sorte grande na vida. Ele tem uma mulher de caráter que dá valor à pessoa. Eu te admiro, eu acho você madura, sincera e verdadeira. E eu vejo que você realmente se preocupa comigo. E isso me faz te amar cada dia mais. Mas te amar não é com intenção. E a Isabelle fala, é um amor de irmão, de amigo. E aí ele fala que sim. Então você vê que é mais uma conversa de jogo, só Sim. que eu percebo mudanças. Quais? Antes, a Isabelle não aceitava conversas de jogo durante a festa. gato. Que é uma coisa que ela pediu muito pro Davi não fazer. Sim. E ele insiste em fazer. Principalmente durante festa, né? Mas Verdade. agora ela já escuta, já tá ponderando. Então você vê que existe uma abertura pra isso que Sim, antes não o que existia. o que eu acho bom É. ela fazer esse movimento. E aí, gente, é interessante pensar assim, né? Eu fico muito pensando sobre essa festa em relação a Bin e Davi. O quê? Porque eu observo muito, assim, eu fico fazendo as minhas análises de Big Brother e a gente conversa muito aqui em casa também sobre a questão da história de vida de Bin e Davi. Deixarem eles revivendo muitas coisas dentro da casa, né? Com certeza. Como nós na vida, né? Com Todas as certeza. coisas que a gente passa, de alguma forma, quando a gente revive alguma coisa parecida, alguns sentimentos que estavam adormecidos vêm à tona, né? Essa coisa do Bin sempre precisar de aprovação, É. né? Tem muito a ver com a história dele que ele já falou, Aham. né? Então você percebe que o Bin, ele precisa dar uma satisfação pra pessoas, Sim. porque ele não quer ser mal compreendido, né? Sim, e Ao- nem quer ser rejeitado, né? Ao mesmo tempo que o Davi é aquela pessoa que quer ter mais amigos, mas ele também tem medo de perder a amizade anterior e de alguma forma ele fica na Isabelle. Eu te amo, eu tenho ciúme de você, né? Sim. E tudo mais. Aham. Do outro lado, a gente tem Fernanda e Isabelle, que são pessoas que estão se relacionando com os dois. A Fernanda, que acaba tendo, sim, um certo receio, um certo medo com o Bin ficar indo em outras pessoas, né? Sim. Ela entende, mas ela tem esse receio e dentro do olhar dela faz sentido. Faz sentido. Ao mesmo tempo que a Isabelle entende o sentimento do Davi, mas também leva esse lugar que talvez ele esteja querendo controlar ela, que ela não Sim. possa ter outras amizades. Sim. Então, dentro da visão dela, ela também pode ter isso, Ai, né? gente, é muito complexo, É por isso né? que é complexo, né? Porque as relações, elas vêm Sim. sobre coisas que você sente, individuais, né? Aham. Na construção com coisas que outra pessoa sente, Ih, né? é. E aí, gente, é terapia mesmo, É. né? Pros dois lados. Não, pra todo mundo, pra você que tá assistindo, pra mim, pra Voz do É. Além, pra todo mundo. É. Porque é isso, né? De você projetar nas relações coisas que você já sentiu, de Sim. você, às vezes, colocar expectativas que não existem, né? Aham. E de como Fantasiar, né? E como isso fica mais complexo ainda dentro de um jogo que vale 3 milhões de reais. Com certeza. Né? Então, assim, também é E interessante. que te priva de uma vida fora dali, né? É. Você tá ali enclausurado. gente. Exatamente. Isso daí conta muito Exatamente. também. Então os medos, o medo do Bin e do Davi são muito parecidos em algum lugar, né? Sim. Desse lugar de os dois estiveram também em momentos dentro do jogo muito sozinhos, né? Quando a Uhum. casa se vira contra o Davi, quando o Bin se sente excluído e também faz esse movimento de ficar mais sozinho. Sim. Então o quanto isso mexe. E aí o Bin fica com uma dívida eterna a Fernanda, que foi uma Uhum. pessoa que acolhe ele depois que todo mundo meio que se afasta. Sim. E o quanto Davi também tem esse lugar com medo de perder a Isabelle, que é essa pessoa que foi a única pessoa que ficou do lado dele. Sim, e né? acaba que isso só gera sofrimento também, né? É. Pra própria pessoa. Pra pessoa e pras pessoas com que eles estão se relacionando, Exatamente, né? Davi, inclusive, que em determinado momento aí da festa, passou pela sala e viu a Yasmin aqui deitada. E aí ele pergunta a Yasmin, você tá passando bem? Como é que você tá? E a Yasmin fala que tava com cólica. E aí o Davi fala, você já foi no confessionário? Ela diz que sim, já foi 2 vezes. O Davi vai lá, tenta abrir a porta do confessionário, a porta tá fechada. Ela fala, não, Davi, obrigado, eu já tentei ir, tá tudo bem, tô esperando eles me atenderem. E aí depois, com a Lady ali,
a Yasmin vai comentar justamente sobre isso. Ela fala que ela acha o jogo do Davi um jogo escroto, ela que tá acompanhando o jogo dele de perto, mas ao mesmo tempo ele tem atitudes na vida, né, que são muito legais. E ela comenta, eu acho que ela até faz um comparativo, que outras pessoas, se eu não me engano foi a Beatriz, que passaram por ela e não falaram nada. Sim. E que o Davi passa e ele pergunta e Sim. ele se preocupa de alguma Essa forma. coisa do jogo escroto é ela que fala, né? É, Ela que usa essa palavra. ela que usa. Ela Tá. fala, eu acho o jogo dele o escroto, mas ele tem atitudes pessoais muito legais. Aham. Ela usa isso. Davi, inclusive, que depois, quando tava terminando a festa já, foi olhar e viu que tava tudo vazio, do tá com nada. E aí o Davi começou uma movimentação, ele ficou muito Desespero, revoltado. né? Ele foi até a Lani e falou, foi até a Beatriz, falou, Beatriz que tava ali guardando o seu, como é que é? A roupa coringa. A roupa, De saco de lixo. Depois ele vai até o Matheus, também fala a mesma coisa. Sim. Eu acho que é porque ele não sabia que o taco nada era tão sem nada. É. Era só água na Não, geladeira. e ao mesmo. mesmo tempo não tinha nada lá, porque provavelmente a produção do programa ainda vai colocar, Sim, né? eu acho que é ela que vai controlando, a produção que vai controlando. E aí ele fala pro Matheus o seguinte, tá errado, velho, eu queria ver se fosse um da gente que levasse o último pen, se iria estar assim agora. Mas como foi a Fernanda, ninguém falou nada e todo mundo tá com ela. Aí ele solta um palavrão aí e fala, não pode mexer com a alimentação, a culpa é dela, ela acelerou a parada. Queria se fosse um da gente o último pen. Aí o que acontece é que é um pouco contraditório, porque naquela mesma tarde o próprio Davi tava falando que quando der o último toque do Taconada, todo mundo vai ter que assumir, porque todo mundo teve culpa. Sim. E aí na hora que acontece, ele meio que joga pra cima Sim. da Fernanda e ele fica muito revoltado. O Matheus fala, calma, Davi, amanhã a gente pensa nisso, não é pra se preocupar com isso agora. É por isso que eu tô falando, porque eu acho que ele não tinha ideia de que que eles ficavam absolutamente sem nada, Sem entendeu? nada. Só que não é um sem nada, porque o próprio Boninho vem aí nas redes sociais falar sobre isso. Ele explica um pouco sobre o Taconada, ó. Pois é, eles estavam muito perto de chegar no Taconada e Demorou, aconteceu. né, Boninho? Agora é perrengue e se preparar, porque amanhã tem uma prova longa. Mas Esse a negócio aí roxa- que ele falou de prova longa, será que é prova de resistência? Será? Porque prova longa não é longa se dura só até o final do programa. Eu acho que vai ser Eu resistência, hein? também acho. Pisando goiabada, garantido. Eu ficaria tranquilo. Mas vamos ver como é que vai a galera reagir. Bora. Esse Big tá lá em cima. Menos, né, Peraí, Boninho? Lá em Boninho, cima, não. O não seu força. respiro foi mais Peraí. falando sobre edição do que o tá com cima, né? É. Tá por cima. Não é assim também, não. Não exagera, né, Boninho? Peraí, né? Senão não tem nem como te defender. Fala sério. E aí, gente, outras pessoas também comentaram sobre isso. A Yasmin e a Leide falando ali no final da festa sobre a questão do Davi. A Yasmin falou assim, mas o que ele tá querendo? Tem todas as comidas do mundo na festa. Aí a Leide falou, ele falou só tem o resto. E a Yasmin fala, ele chamou isso aqui de resto? Eu tenho certeza que ele vai causar amanhã. Escuta o que eu tô te falando. Não é possível que ele vai ser tão fresco assim. Aí a Leide vai e fala, deve ser uns 3, 4 dias ou uma semana. Se for uma semana vai ser o auge. Mas o novo líder vai ficar sem uma semana sem nada. Então vamos ver como a produção vai olhar pra isso, né? Eu acho esse negócio de... Ai, o povo ficar reclamando de... Até o pessoal da Xepa ficar reclamando de lance de comida. Eu acho isso dentro do Big Brother uma palhaçada, sabe por quê? Porque todo dia tem alguma coisa diferente pra eles comerem, gente. Todo dia tem um negócio do iFood, uma campanha do iFood, eles vão lá, come hambúrguer, come pizza. É verdade. Tem festa Tem o 2 vezes cinema, por semana. tem o Tem cinema, tem almoço do anjo. Aham. Tem várias coisas que, que eles podem comer assim, fora do convencional. Eu acho que não tem um dia que eles ficam sem ter uma coisa diferente pra comer, entendeu? Tem aí o almoço, tem o cinema, mas não é todo mundo que vai no começo da semana. Aí na quarta tem festa, Sim. aí no sábado tem Tem festa. o mercado que eles comem também. Quem Quando vai eles pro vão fazer mercado, né? compra. Mas aí é mais quem tá no VIP. Não, A Xepa também a tem? Xepa também come um Mas negócio. enfim, tem como aí, né? Eu acho que, na verdade, a pressão do confinamento e o estresse
Eu acho que corroboram muito pra você querer comer bem também, né? E eu acho que tem uma coisa de, querendo ou não, a gente não pode ignorar que é a vivência anterior ao jogo de algumas pessoas, né? Talvez se a pessoa já, sei lá, teve privação de comida na vida, ali pode ser um gatilho pra ela também, né? Sim, com certeza. Né? E aí a gente vê, então, a Beatriz, a Alane e o Matheus, eles se abraçando aí na festa. E a Alane falando o seguinte: amo vocês, eu só confio em vocês dois, só. E a Beatriz falando, eu só confio em vocês. Então aí fica a grande dúvida. Se essa aproximação que o Davi teve do quarto fada, que entrou nesse grupo, se ela vai continuar ou não. E se ela é genuína, né? Porque eu acredito assim também, né, gente? Os três estão juntos desde o início. Sim. Davi é próximo de Isabelle desde o início. Aham. Aí, de alguma forma, eles estão juntos pelo jogo. É claro que, assim, o importante é os 5 dentro da visão deles chegarem lá na frente. Quando chegar lá, aí é cada um por si, né? Sim. Então, assim, vamos ver o que isso vai reverberar dentro da casa. Se por um acaso o Davi vai ter alguma conversa com o Matheus sobre isso. Ou se ele vai se afastar. Ou o que vai acontecer. Matheus e Davi que tiveram uma divergência antes da festa. A gente mostrou isso no vídeo anterior, né? E aí, vamos ver. A gente vai acompanhando. Hoje, inclusive, tem prova do líder. Ai, tô ansioso. Já coloca aí a sua aposta. Que não me repita líder, cara. Já tô cansado de líder repetido. É verdade. Então, vai com tudo, Giovana. Não, eu sabia que você ia falar, gente. Ele é do contra. Não acredita, vai com tudo, não. Giovana. Vamos parar. A gente volta o quê? A qualquer momento. Um beijo.